lemos foi escrita em circunstâncias difíceis, enquanto o grande apóstolo estava preso em Roma e Paulo estava esperando a execução, a morte. E Paulo escreve essa carta para encorajar os cristãos, os nossos irmãos na fé que nos antecederam, e também porque essa igreja foi uma igreja tão ligada com o apóstolo Paulo, uma igreja que sempre se preocupou com o apóstolo Paulo, e o Paulo se sentia tão à vontade, e na verdade tinha um Paulo como um verdadeiro servo, como um pai na fé, como um líder espiritual. E quando você lê essa carta, ou seja, esse livro, essa carta, essa epístola, a nota dominante em toda a carta é a alegria triunfante. E todas as vezes que eu ministro essa carta aqui, uma pergunta sempre que eu faço: como pode alguém estar esperando a execução, a morte, sabendo que amanhã ele será executado, mas mesmo assim com tanta alegria, alegria que transforma? Sempre eu compartilhei que a pessoa que está na prisão, na cela, esperando a morte, é ele que deveria esperar o consolo, as palavras de conforto, de ânimo da parte dos irmãos que estão fora da igreja. Mas nós encontramos algo totalmente diferente nessa carta. O Paulo que está preso, ele que está escrevendo a carta para os irmãos, encorajando os irmãos, animando os irmãos. O homem que está preso na cadeia, ele agora torna-se um instrumento da edificação a favor da igreja. Sabe por quê? O Paulo estava preso, mas o seu espírito não estava preso. O Paulo estava na cadeia, mas o espírito do Paulo estava diante do trono de Deus. O corpo do Paulo estava naquela cela, mas o espírito do Paulo estava em serviço. As cartas mais impactantes que o Paulo escreveu essas cartas, essas epístolas, na cadeia. Sabia que não existe que pode prender o espírito de um adorador, um espírito de um servo de Deus, um espírito daquele que está ligado com o trono de Deus. Paulo, ele encoraja a igreja, ele ensina a igreja, e a nota predominante dessa carta chama-se alegria triunfante no meio das tribulações. Paulo nos ensina que não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, não importa os problemas que nós podemos vivenciar, não importa os embates das tempestades, não importa as enfermidades, as perseguições, o que importa é a nossa alma. Se a nossa alma está de pé, como assim? Isso, quando a nossa alma está ligada com o trono de Deus, o nosso espírito vive em comunhão com o Espírito. Não importa o lugar onde você esteja, no deserto você pode adorar o Senhor, na bonança você pode adorar o Senhor, na escassez você pode adorar o Senhor, nas tribulações você pode ter uma mensagem de esperança para as famílias. E é no meio das tribulações onde nós mais visitados por Deus.
É no meio das dificuldades onde a nossa alma se aproxima cada vez mais do altar do Senhor. Entenda que todas as vezes que você está vivenciando as tribulações, essas tribulações devem te levar mais na presença do Pai, na presença de Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais de Deus você tem. Quanto mais você se aproxima da presença do Senhor, mais a graça de Deus visitará a sua vida, mais que a graça de Deus capacitará você para vencer as dificuldades, as tribulações. Paulo, cadeia. O preso, Paulo, preso no corpo, mas não é no espírito. A outra lição que aprendo com Paulo: a adoração que flui na nossa alma, nos nossos lábios, não depende do lugar, do espaço, das circunstâncias. Nós somos um povo adoradores. Adore a Deus, mesmo você está atravessando o deserto. Adore a Deus, mesmo vivenciando grandes dificuldades no seu lar. Adore a Deus, não importando do seu corpo, da situação, das circunstâncias, dos momentos. A palavra do Senhor está ensinando para você e para mim. Adore a Deus, não importando o lugar, o espaço, os momentos, mas que nos teus lábios flua o louvor que possa glorificar o nosso Senhor. Servir, o maior ato de amor. Quando você busca o dicionário, essa palavra, esse termo, servir, quer dizer realizar trabalho em favor de alguém. Uma pessoa que está em serviço é alguém que está servindo uma pessoa. Servir e obedecer, fazer a vontade ao Senhor. Alguém que está em serviço é uma pessoa que está à disposição de uma autoridade, de um rei, de uma família, de um amigo, de um próximo. Eu estou te servindo. Eu estou te servindo. Eu estou em serviço agora. Eu estou ministrando a palavra do Senhor como servo, mas a palavra não é minha. Eu recebi a incumbência da parte do Senhor para te servir nessa manhã. Então eu estou em serviço. E você está beneficiando. Servir é suprir necessidade de alguém. Quando você observa uma pessoa, quando você se encontra com alguém, quando você conhece um vizinho, morador de rua, uma família, um irmão na fé, que passa por necessidade, e você foste para suprir as necessidades dessa pessoa, você está servindo. Servir, prestar qualquer serviço a alguém. Então uma pessoa que está em serviço não é uma pessoa que cruza as mãos. Quem cruza as mãos é alguém que está sendo servido. Mas quem serviço é uma pessoa que não pode cruzar as mãos. Servir também é estar a ordens de uma autoridade. Quando você lê o livro de Mateus, já nos deixou uma recomendação. Jesus nos deu a ordem de pregarmos as boas novas até aos confins da terra. Quando a igreja obedece o mandamento do Senhor, a igreja está servindo a humanidade. Jesus veio aqui na terra, a Bíblia diz
o termo que nós, ou seja, o texto que nós lemos, diz que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não se considerou o fato de ser igual a Deus algo a que se devesse apegar, mas pelo contrário, ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante a homens. Assim, na forma de homens, humilhou-se a si mesmo e sendo obediente à morte e morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer nome. Todas as vezes que nós lemos esse texto, nós ficamos muito com o verso 10 e 11, né? Sobretudo o verso 11, que diz que todos os joelhos que estão nos céus, na terra, se dobrarão perante Jesus Cristo. Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Mas nós não conseguimos contemplar o contexto desses versículos. Por que Jesus foi exaltado? Qual foi o segredo da exaltação de Jesus Cristo? Por que o Pai de estar acima de tudo e de todos? Porque hoje a humanidade, os anjos, a natureza, não só por fato de ser o Criador, mas a Bíblia diz que Ele era Deus, e Ele é Deus, mas Ele se humilhou, se fez homem, se fez servo. Ele tomou o lugar de servo para servir a humanidade, para servir você, para servir a mim. Jesus não veio nesse mundo, Jesus não veio a este mundo para ser servido. Ao contrário, Ele veio a este mundo para servir a humanidade. Essas lições que nós aprendemos com a vida de Jesus Cristo. A vida de Cristo é o exemplo máximo a seguir. Você que quer servir a humanidade, servir a tua igreja, servir a sociedade, servir a comunidade, olha para Jesus. Ele é o exemplo máximo, é o modelo supremo para todas as pessoas que desejam servir. Nós vivemos num mundo em que as pessoas querem ser servidos, não querem servir o próximo. E a missão da igreja não é ser servido. O pastor não é um chefe, não é um patrão. Presidente da igreja, vice-presidente da igreja, secretários, tesoureiros, diáconos, os cristãos não somos chefes, não somos patrões. A igreja de Cristo é uma igreja que deve estar em missão, ou seja, uma igreja que está em missão. Recebemos a ordem de servir a humanidade. Jesus serviu a humanidade até a morte. Ele morreu a nossa morte. Ele foi crucificado no lugar da humanidade. Ele sofreu no lugar da humanidade. Ele foi desprezado no lugar da humanidade. Ele foi zombado no lugar da humanidade. Ele se humilhou em favor da humanidade.
ele se esvaziou em favor da humanidade. Ele veio para servir. Ele veio para te servir, para me servir. Você quer servir? Olha para Jesus. A vida dele é o exemplo máximo para você servir as pessoas. Se Jesus não for o nosso exemplo, toda a nossa obra é vã. Se Jesus Cristo não for o nosso exemplo a servir, tudo que nós podemos fazer não tem sentido. Como é que você está servindo as pessoas? Qual a posição que você está? De servo ou de mestre? Qual a posição que nós ocupamos? É posição de reis ou de súditos? Qual a posição que nós ocupamos na fé cristã, na nossa vida cotidiana? De chefes, de patrões ou de servos? Jesus nos deixou o exemplo que nós precisamos servir a humanidade, precisamos servir as pessoas. A Bíblia diz que ele se esvaziou. Essa palavra esvaziou literalmente significa tirar algo de recipiente até que fique vazio, ou derramar algo até que fique nada. Ou seja, Jesus se esvaziou de que ele renunciou ao seu ambiente de glória. Ele pôs de lado sua majestade, sua glória, sua soberania. Algo que eu nunca entendi, nunca vou entender. Como pode um Criador, o Deus soberano, o Todo-Poderoso, o Jeová Adonai, o Deus Supremo, o El Shaddai, aquele que falava no Antigo Testamento, a terra estremecia. Aquele que falava, o fogo caía. O povo de Israel tinha medo de se aproximar de Deus, de ouvir o Senhor. O Deus que tem o poder. Nunes acabou para você. E acabou, ninguém pode duvidar disso. Se Deus disser para mim, Nunes, o seu tempo aqui na terra acabou, já era para mim. Se Deus disser que o seu tempo hoje acabou, já era para você. Mas esse Deus que tem o poder de sustentar o universo que ele criou, que tem o poder de sustentar a minha vida, a sua vida, ele se fez homem. Como pode um Deus todo-poderoso tomar o lugar de homem, de servo? Eu não consigo entender isso. Ele foi julgado pelos homens que ele criou. Ele foi castigado
Pôncio Pilatos chegando a dizer: eu tenho autoridade para te libertar, para te soltar, rapaz. Você não quer me responder? Jesus olha para o Pilatos e responde o seguinte: você não sabe de nada, criatura. Você não tem nenhum poder sobre mim. Aleluia. Ele era Deus, mas ele se humilhou, ele tomou a forma de servo, nos ensinando. O cristianismo é serviço, é servir a humanidade, é atender à necessidade da população. Para de viver um cristianismo de esconderijo. Precisamos parar de viver o cristianismo sem ação, sem vida. Oh, aleluia. Deus quer servos. O cristianismo não é uma vida de realização que nós estamos aqui na igreja adorando, celebrando, estamos felizes. É bom pertencer a uma igreja, é bom pertencer num templo, mas o que adianta estar aqui no templo, nessas quatro paredes, e não conseguimos servir a humanidade, a sociedade, as famílias? Jesus não mandou que os perdidos devem procurar a igreja. Ele ordenou que a igreja, os servos, os cristãos, que devem ir atrás dos perdidos. Todas as vezes que nós nos enchemos de nós, do nosso ego, nós não conseguimos servir a sociedade. Aleluia. Todas as vezes nos enchemos de nós não conseguimos servir a humanidade, a sociedade. O desejo de Deus que nós precisamos nos esvaziar de nós, do nosso orgulho. Precisamos nos esvaziar da religiosidade. E precisamos nos encher do Espírito do Senhor, do Espírito Santo. Imitar Jesus Cristo. Ele abriu mão de toda a glória dele para te servir, para me servir, para servir a humanidade. Olha para Jesus, imita Cristo. Precisamos imitar Jesus Cristo. Uma igreja que não serve é uma igreja morta. Me perdoa dizer isso, me perdoa a sinceridade. Uma igreja que não serve a sociedade é uma igreja que está morta. A missão da igreja é servir. A missão do pastor é servir. A missão do diácono é servir. A missão do cristão é servir. A missão dos filhos de Deus é servir. Se nós queremos impactar a sociedade, se nós queremos alcançar vidas para o reino de Deus, precisamos nos esvaziar dos nossos conceitos, imitar Jesus. Jesus, quando ele chegou, quando ele nasceu, ele cresceu e começou seu ministério, ele já encontrou uma religião presa, uma religião morta, uma religião fria, uma religião que não conseguia atrair as pessoas para o reino. Ao contrário, essa religião afastava as pessoas da presença do caminho do reino de Deus.
O judaísmo havia se fechado em 4 paredes. E quando Jesus chegou, ele saiu de 4 paredes. Ele foi atrás das pessoas. Ele preferiu servir pessoas do que estar fechado em 4 paredes. Por isso que Jesus atraiu multidão. Onde ele estava havia pessoas. Onde ele estava havia multidões. Porque ele serviu a humanidade. A igreja, se queremos fazer a diferença, precisamos servir. O Espírito do Senhor vai visitar a sua vida, vai te capacitar. Deus colocará palavras nos nossos lábios, e nós, cada dia, cairemos na graça da comunidade, da população. Deus acrescentará os salvos na nossa igreja. Mas enquanto permanecermos em 4 paredes, não faremos a diferença. Deus está falando tão forte ao meu coração. Para de viver o cristianismo de palavras. Paremos de viver o cristianismo de palavra. O cristianismo é a demonstração do amor em prática. O cristianismo é amor em ação. Amor em ação. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O cristianismo é amor em ação. As multidões deram as costas nas sinagogas e começaram a seguir a Jesus Cristo. E todo mundo perguntava: o que ele tem? Enquanto os sacerdotes, enquanto os fariseus, os saduceus, os escribas permaneciam lá na sinagoga com aquela roupa tão limpa, o povo não pôde se aproximar deles. O povo não pôde tocá-los porque eles eram santos demais. Eles eram puros demais. Eles eram mais que o próprio Deus. E o povo se afastava. Eles colocaram barreiras. Os leprosos não podem entrar no templo. A mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue, com a hemorragia, não pode adorar Deus no templo. Jesus foi atrás desses homens, dessas mulheres. Enquanto que o judaísmo, o Pentateuco, ensinava que um rabino não pode conversar com a mulher, Jesus quebra aquele tabu, aqueles paradigmas. Ele senta com uma mulher adúltera, ensina a mensagem da salvação. Aleluia, glória a Deus. É tempo de quebrar os paradigmas. Quebra a sua tradição, essa tradição que não traz vida, essa tradição que não consegue visualizar as pessoas. Está muito preso, está muito presa. Quebra a tradição em nome de Jesus. Deixa que o Espírito Santo usa-nos para impactar as nações, vidas, famílias. Enquanto que os fariseus não poderiam tocar nos leprosos,
Jesus quebra paradigmas, dizendo: eu vim servir, eu não vim para esse mundo para ser servido. O Filho do Homem não veio para servir. Perdão, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem, ele veio para servir, e acima de tudo, de dar a sua própria vida em favor da humanidade. Você não está entendendo? O cristianismo é servir. O cristianismo é morrer em lugar das pessoas. Cristianismo é você se colocar em perigo em favor das famílias. Cristianismo é tocar vidas. Cristianismo é alcançar os perdidos. Cristianismo é amar. Cristianismo é misericórdia, é compaixão. Cristianismo é atender às necessidades da população. Só assim o Espírito do Senhor nos capacitará. Só assim o Espírito do Senhor nos usará. Só assim o Espírito do Senhor tocará vidas. Homens e mulheres serão curados. Aleluia, 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 aleluia. Deus está dizendo: é o tempo de quebrar os paradigmas. Quebra toda a tradição. Não adianta ter templos bonitos. Não adianta ter uma casa tão organizada. Não adianta ter uma vida realizada, mas não conseguimos servir a sociedade. Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo. Como pode Deus, Deus soberano, santo, 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 aquele que está sendo adorado lá nos céus, aquele que os anjos, querubins, serafins estão lhe adorando, eles estão lhe adorando, o Todo-Poderoso, o Incomparável. Ele se igualou a mim. Ele tomou forma de homem, de escravo, de servo. Ele sabia que Nunes não era capaz. Nunes não era capaz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Ele me amou. Ele me amou com amor inexplicável. Ele te ama com amor inexplicável. Ele quer que precisamos amar, amar, amar os perdidos. Se coloca à disposição do Senhor. Sirva as pessoas. É tempo de servir. A igreja, nos dias atuais, a igreja não consegue impactar a sociedade porque nós queremos viver esse cristianismo aqui. A nossa realização é aqui, no templo. É bom estar no templo. É bom ter o templo construído. É bom ter essa casa, ter os equipamentos, ter os bancos, ter roupa assim tão cheirosa, colocar perfume no domingo, arrumar bem o cabelo, e você chegar aqui, levantar as mãos, adorar o Senhor, adorar. Mas o que adianta? O que adianta? Quantas almas estão morrendo? Quantas almas estão perdendo, estão indo para o inferno? A igreja tem a missão de servir os escape das famílias, os escape dos perdidos. Chama-se Boas Novas da Salvação. E Jesus já realizou toda a obra. Agora é a minha vez, a tua vez. Oh, o Espírito Santo está me incomodando nessa manhã. Paremos. O que você aprendeu, não sei se quem te ensinou, se o seu pastor, se o seu diácono, se o seu pai. Quebre essa tradição.
quebra o modelo para o cristianismo. Não é um pastor. Não. O modelo para o cristianismo não é presidente, não é o vice-presidente da igreja. O modelo para o cristianismo não é o fundador da igreja. O modelo para o cristianismo chama-se Jesus Cristo Nazareno. Ele é o dono da igreja, ele é o modelo, ele é o exemplo máximo. Imita Cristo. Paulo disse: imita-me como eu tenho imitado a Cristo. Ele deve ser um modelo. Você quer servir melhor as pessoas? Imite Cristo. Porque na nossa igreja nós não fizemos isso, nós não fizemos isso, não se faz isso. Quebra a sua tradição em nome de Jesus. Quebra essa tradição. O cristianismo só tem uma pessoa para ser imitado: Jesus, o Nazareno. Eu não me preocupo. Sempre falo aqui na igreja: eu não vim aqui para agradar ninguém, não vim fazer amizade com ninguém. Eu vim aqui para ser a voz de Deus. Eu vim aqui para ser o profeta do Senhor. Eu vim aqui para servir, para cumprir a missão que Deus me incumbiu. Desperta o povo, desperta a família Betel, desperta o irmão e irmã que está me acompanhando. Enquanto a vida aproveita servir as pessoas, o maior legado que ficará não é quantas empresas que você está construindo, não é aquela casa linda que você construiu. Graças a Deus que o Senhor te deu essa linda casa. Graças a Deus que o Senhor te deu uma empresa. Graças a Deus pelas condições que Deus te deu. Mas o grande legado que você pode deixar depois da sua morte é como você serviu as pessoas. Por isso, um dia, a Bíblia diz, a Dorca, essa mulher, um dia ela morreu. A morte dessa mulher deixou um grande vazio a toda a vizinhança, a toda a população. Deus tinha que trazer de volta a Dorcas, porque ela era uma serva em serviço do reino. Se você não servir as pessoas, você não deixará saudade. A saudade nos corações deles, a saudade nos corações delas será momentânea. Vão lembrar da casa que você deixou, um tempinho depois acabou, esqueceu-se. Por que Martin Luther King até hoje continua a falar dele? Porque ele serviu a população americana. E hoje o Luther King é o exemplo para todas as nações da liderança. Porque o Nelson Mandela, todos os países, as escolas falam dele. Porque ele entendeu: vale a pena servir o próximo, vale a pena servir o próximo. E hoje, todos os dias, há uma pessoa na face da terra menciona o Nelson Mandela. Há quantos anos que ele morreu? Já partiu. As obras
falam. Está entendendo? As obras falam. As nossas obras falarão. Imita Jesus. Ele renunciou toda a glória. Ele renunciou todas as riquezas do céu. Ele renunciou a tudo, até mesmo a sua própria vida, para nos servir. Servir é o maior ato de amor. Eu quero terminar a minha reflexão, porque o Espírito Santo está me levando tão longe. Hoje Ele está moendo o meu coração, está moendo o meu interior. A pandemia não está te ensinando nada. Você hoje está no templo. Você hoje consegue adorar Deus só aqui nessa casinha aqui onde nós estamos? Deus pode ser adorado em qualquer lugar. Por isso, nós temos essa missão. Eu queria terminar com vocês. Jesus, Ele nos deixou algumas lições. Em primeiro lugar, Ele nos ensina que o caminho da glória, quem deseja a glória, não deve pensar nele, mas tem que pensar em outras pessoas. Se você quer a glória de Deus na sua vida, pensa menos em você e pensa mais nas pessoas. Hoje nós pensamos muito só em nós. Comida, sou eu e minha família. Roupa, sou eu e minha família. É tempo de pensar menos em nós, pensar mais em outras pessoas. Jesus, Ele nos ensina, nos deixa grandes ensinamentos. Toda pessoa que almeja a grandeza, essa grandeza está em servir ao próximo e não a você. Jesus nos ensinou que o cristianismo é totalmente diferente com o mundo. O reino da terra, os presidentes, eles precisam de alguém para lhes servir. Na verdade, eles não servem a sociedade. Eles têm ali pessoas servindo eles. Eles servem a sociedade de um modo diferente, né? Cuidando outros assuntos. Mas você olha ao redor da mesa, quando os presidentes são reunidos, os governadores, os políticos, eles têm sempre pessoas à disposição deles, servindo eles. Jesus nos ensinou que para nós tem que ser o contrário. É nós que temos que servir as pessoas. Mas entenda, a nossa grandeza não está de ser um pastor presidente da Igreja Batista Betel. Não. Esse título não quer dizer nada para Deus. Porque eu sou vice-presidente. Eu já fui vice-presidente da igreja há 6 anos. Eu sou diácono. Eu sou secretária da igreja. Não quer dizer nada. O título para Deus não quer dizer nada. A grandeza no reino de Deus está em servir. Quando você começa a servir as pessoas, automaticamente você se torna grande. Quando você serve, doar um copo de água, oferecer uma camisa nova para aquele rapaz, aquele irmão que você notou que está precisando, servir a população, a comunidade,
Quando nós começamos a servir a sociedade, nós nos tornamos grandes. A grandeza não está nos cargos que nós ocupamos. É isso. A grandeza não está no cargo que o pastor ocupa, no cargo que a irmã ocupa. A grandeza está em servir as famílias, a sociedade. Jesus recebeu um nome, Deus exaltou Jesus. A Bíblia está claro dizer, olha para mim o que nós lemos. Por isso Deus também o exaltou. Mas só você lê o verso 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se pegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. É forte isso. Como ele se esvaziou, assumiu a forma de homem, de servo, serviu a população, serviu a humanidade, serviu a você e a mim. Veja agora o resultado, o que resultou. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer nome. Jesus nos ensina, a grandeza não está no cargo que eu posso ocupar, que você pode ocupar. A grandeza está em você se colocar à disposição das famílias, da comunidade, da humanidade, da população. Quando nós nos colocamos à disposição das famílias, qualquer jeito que você faz em benefício do reino de Deus, você está se tornando grande para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também Jesus nos ensina de que o caminho da grandeza é auto-sacrifício e não é se promovendo. Precisamos pagar preço, servir as famílias, servir o próximo, servir a comunidade. Queridos, no reino de Deus, o maior é aquele que serve. No reino de Deus, ser grande não é ter muitas pessoas a seu serviço, mas é servir muitas pessoas. Ser grande no reino de Deus não é ter muitos postos, mas o pouco que você tem consegue repartir com as pessoas. O maior líder da humanidade nos ensinou que é a humildade que nos faz grande. Você quer tornar grande aqui na terra? Se humilhe, se esvazie, porque quando nós nos humilhamos, Deus nos engrandece, Deus nos exalte. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos para servir as famílias, sair daquela posição, daquela cadeira, daquele trono, aquele trono do rei, da rainha, de príncipe, de princesa, e sentar no chão, lugar de servo. E quando nós tomamos essa posição, Deus nos exalta, nos abençoa. Você quer servir? Olha para Jesus, porque Ele é o modelo
é o exemplo supremo para cada um imitar e servir melhor. Entenda, servir é o maior ato de amor. Você só pode servir as pessoas se você ama as pessoas. Você só pode servir as pessoas se você entender que alguém te amou, te serviu, e só assim você é capaz de servir todas as pessoas ao seu redor. Quero orar com você. Pai querido, obrigado porque o Senhor falou conosco nessa manhã. Como Deus quebrou meu coração. Eu te agradeço. Te agradeço, te agradeço. Continua sacudindo a nossa alma. Desperta-nos, ó Deus, nessa obra que o Senhor nos confiou. Desperta, Senhor, cada um. Desperta, Senhor, a cada pessoa. Desperta a nossa igreja, para que possamos servir a nossa comunidade. Que sejamos instrumentos nas tuas mãos. Nós nos vaziamos, ó Pai, de nós. Enche-nos do teu Espírito. Enche-nos, ó Pai, enche-nos do espírito de humildade. Enche-nos, ó Pai, do espírito de servos. Que toquemos famílias, que alcancemos vidas. Continue a falar em cada coração, em cada família. E nos abençoe, Pai. Dê-nos um domingo muito abençoado. No nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Que Deus nos abençoe. Que você tenhas uma ótima semana. Que essa mensagem esteja falando ao seu coração. Ore mesmo onde você está, tome essa decisão, entrega tudo para Jesus, entrega tudo. Irmã Leonor, Jesus te abençoe. Irmã Lia, Jesus abençoe você. Irmão Moisés, Jesus te abençoe. Irmã Nancy, um grande abraço ali em Morungaba, saudade de vocês. Irmã Marlene, a irmã Zilda, Deus abençoe vocês. Irmã Laide, saudações. Irmã Ruth Veloz, que Jesus nos abençoe ricamente. A minha linda esposa, as minhas duas filhas, Jesus abençoe vocês. Quem mais que está aí? Eu oro para que o Espírito do Senhor visite as nossas vidas, nossos lares. Irmã Geni, Jesus te abençoe ricamente, abundantemente. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Se Deus permitir, à noite nós estaremos com o nosso pastor Ismael nos trazendo uma mensagem do Senhor. E o próximo domingo nós teremos a nossa ceia, preparando os elementos da ceia. Continuemos orando pela família, pelo país. E você que tem o seu dízimo, já temos a nova conta no Itaú. Consulta a diretoria e os irmãos da finança. Irmã Branca, Jesus te abençoe ricamente. Um ótimo domingo. Celebra Jesus com esse hino. Tudo entregarei. Glória a Deus. O nosso tempo findou, tem que terminar. Mas eu gostaria de continuar com vocês adorando o Senhor, glorificar o Senhor
e dizendo que nós somos de Jesus, fomos alcançados pela graça de Deus e nós estamos em serviço da humanidade. Diga: servir, o maior ato de amor. Servir, o maior ato de amor. Fui alcançado para servir. Aleluia. Jesus te abençoe, irmã Geni, família Nilo. Grande abraço. Jesus abençoe ricamente. Eu oro para que a graça do Senhor flua em vossas vidas, flua na vida de cada um. O poder do Espírito Santo visite cada lar, em nome de Jesus. Declaramos a cura na vida da nossa mãe, a mãe da nossa irmã Gilma. Que ela receba a cura que vem do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você que está triste, declaramos que o Espírito do Senhor remova essa tristeza no seu coração. Que a alegria visite o teu coração. Bom dia, Jesus te abençoe, minha irmã Edivando, Flavinha. Que a bênção do Senhor repousa no vosso lar. Saudações, saudações, um grande abraço. Jesus ama vocês e eu também amo muito vocês. Juntos somos mais fortes. Vamos alcançar vidas, vamos despovoar o inferno. Essa é a palavra que o Senhor nos deu. Vamos despovoar o inferno com obras, com ações concretas, proclamando que Jesus Cristo é a esperança para as nações, é a esperança para as famílias. Vamos levantar o povo, vamos nos colocar de pé. O Espírito Santo está pronto para nos usar. Vamos invadir o inferno e encher vidas para o reino de Deus. É o tempo de erguer a voz profética, que Jesus está conosco. Deus nos abençoe ricamente e poderosamente. Um grande abraço. Até a noite com o pastor Ismael. E na semana Deus está me dando mensagens, estarei compartilhando com vocês. Me acompanhe, compartilhe essa mensagem com mais famílias, compartilhe essa mensagem com mais irmãos, com mais páginas. Deus precisa falar com cada ser humano. Um grande abraço. Até lá. Aleluia.